Pronto, vamos lá então para a gente começar, né, povo lindo? Boa noite a todos. Começando agora a nossa primeira aula de Química. Já vou adiantar para vocês que, assim, eu espero de coração que eu consiga mostrar para vocês a Química tão bonita quanto ela é. Porque, assim, eu particularmente sou muito fã de Química. Não a considero de modo algum uma matéria difícil. Na verdade, das naturezas, é a matéria que você vai conseguir ter a maior quantidade de acertos, porque, assim, eu acho muito bonita a química, gente, porque, assim, ela complementa a física e ela explica, comprova as coisas da biologia. Então, assim, se você hoje diz, ai, Fábio, eu gosto de biologia, eu entendo biologia, eu vou falar para você assim que não, você não entende biologia, você acha que entende biologia, mas você, na verdade, decorou certas coisas de biologia e consegue acertar, porque realmente há áreas da biologia, como é o caso da ecologia, e você não necessariamente precisa saber a matéria em si, tá certo? Mas, assim, é muito no nosso contexto. Então, né, enfim, com o seu conhecimento sociocultural, você consegue resolver. Mas a biologia mesmo, biologia de verdade, tipo biologia molecular celular, que é a famosa citologia, bioquímica, genética, não. Você não entende se você não souber química, mas souber química de verdade. Então, assim, gente, é uma matéria muito gostosa de aprender. Vocês vão notar que, poxa, você não precisa ser um gênio para você entendê-la, certo? Para você compreendê-la, porque das naturais é a que vocês vão conseguir, com certeza, ter a evolução mais rápida, tá certo? Agora, sim, tem que ter muita responsabilidade com ela, tá? Porque assim como matemática, pois é, gente, é o tombo mesmo, viu? Porque, assim, muita gente, eu ouço dizer que, porque biologia é superior e não sei o quê, e papapá, quando na verdade não é, porque você vê que muitas vezes a pessoa tira, assim, acerta uma quantidade considerável em biologia, porque parte ela chutou, e teve sorte, que isso acontece, não é raro, tá? E acertou questões que, assim, com o seu conhecimento em si você faz. Não necessariamente aquilo está cobrando alguma coisa específica de biologia. Porque o Enem não é só a ciência pura, né? O Enem cobra também o nosso contexto, coisas que estão no nosso dia a dia. E a biologia, ela é uma matéria que está no nosso dia a dia, né? Claro, óbvio, assim como as matérias de ciências da natureza em geral, mas em especial a biologia, né? Que você não precisa de ter um conhecimento técnico tão grande. Mas eu espero, gente, assim, de coração, que eu possa mostrar para vocês a beleza dessa área, que na minha concepção é a área mais linda da ciência da natureza. Então, é isso, tá? Vamos começar hoje, pessoal, estudando uma coisa chamada substância, mistura e matéria. Fechou? Só que antes disso, eu quero comentar com vocês o que é que significa química, ou melhor, o que é que a química estuda. E aí eu vou puxar uma setinha aqui, se vocês me permitirem, para colocar o conceito melhor, para colocar o que é que a química vai estudar. E da química é uma área da ciência da natureza que vai explicar, que vai estudar a matéria e os fenômenos que ocorrem com ela. Então, vou colocar aqui, olha só. Estuda a matéria como um todo, a matéria e os fenômenos que ocorrem nela. De forma bem simples, tá? Bem simplista mesmo. E aí vocês podem me perguntar, beleza, prof, mas o que é que significa essa danada dessa matéria? Matéria é história, geografia, sociologia? Não. Matéria, quando nós estamos falando aqui, é qualquer corpo que ocupa um lugar no espaço. Então, eu, você, meu celular, a lâmpada que está ligada, o computador que está aqui do lado, o ar-condicionado, ou seja, todo objeto, tudo no mundo que ocupe um lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Ou seja, a química vai estudar tudo, seja de uma visão macro, ou seja, as coisas grandes, as coisas que são visíveis a olho nu, sejam as coisas micro, tá certo? Vai estudar absolutamente tudo. Ocupou um lugar no espaço, é matéria, então faz parte do estudo da química. Fechou?
Eu vou até jogar aqui, olha só, puxar outra setinha, se vocês me permitirem, e vou colocar aqui, ó, Madalena, o conceito de matéria segundo a química, que é tudo que ocupa um lugar no espaço. Em poucas palavras, Giovana, eu posso ainda determinar a matéria como sendo tudo que tem volume. Então, tudo que tiver volume, nós chamamos de matéria e é objeto de estudo da química. Fechou, gente? Então, vamos lá para comentar agora ainda sobre essa matéria, tá certo? Porque essa matéria, ela vai ter uma coisa, ou melhor, vão ter coisas chamadas de propriedades. E nós temos que estudar isso daqui. A gente não pode iniciar o estudo da matéria sem entender de fato as coisas que vão caracterizá-la como matéria em si. Isso a gente chama de propriedades. Ó, vou botar aqui. Propriedades da matéria. Da matéria. E só que, Sussu, me lembra? Nós teremos três tipos de características, três tipos de propriedades da matéria. A primeira, o primeiro tipo, anotem no resuminho de vocês, que são as propriedades gerais. Ou seja, Lulu, se é geral, é porque tudo que é matéria tem que ter aquilo. Tá certo? O segundo tipo, que eu vou por aqui do lado, se liguem que eu ainda vou escrever quais são esses daqui, então deixem espaço, tá certo? Escrevam um do lado do outro. Então, gerais, nós temos as propriedades específicas de cada matéria, específicas, e nós temos um terceiro tipo de propriedade que nós chamamos de propriedades organolépticas. Organolépticas. Bem estranho, né? Mas daqui a pouco eu explico para vocês o que é que isso daqui significa. Tá bom? Então, olha, nas gerais, a primeira coisa que vocês vão anotar aí, sem dúvidas, é toda matéria tem volume. Então, ó, volume é a primeira característica geral. Ou seja, olha só, o meu copo, que está aqui, ele é uma matéria. Concorda comigo? É um corpo, é uma matéria. Então, ele tem um determinado volume. O meu pincel azul também é uma matéria, porque ele ocupa um lugar no espaço. Então, ele também tem um volume, tá certo? Além desse volume, se liga aqui, Aline, a outra característica geral de toda matéria é ter massa, tá bom? Algumas massas muito pequenas, outras massas muito grandes. Mas todo o corpo, toda a matéria tem massa. Fechou? Outra coisa também bem importante e recaída como característica geral é, Milena, se liga, a impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Azul, professor, o que diabo significa essa palavra aí? Gente, impenetrabilidade é justamente o que explica aquilo que nós tanto falamos. Algumas pessoas não se tocam, tá? Mas isso é um postulado químico, um postulado físico. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ah, professor, mas se eu pegar esse pincel e botar o outro aqui em cima, eles estão ocupando o mesmo espaço? Não, porque esse de baixo, ele é um corpo, então ele está em determinado espaço e o de cima tá. Ou seja, eu não consigo pegar esse cara que está aqui e fundir com o preto sem alterar as propriedades químicas dele. Tá vendo? Eu não consigo botar. Então, para essa capacidade, para essa propriedade, Luzinete, a essa propriedade, nós damos o nome de impenetrabilidade. Um objeto não consegue ser penetrado no outro, porque eles dois não ocupam o mesmo lugar no espaço, por mais que eles se pareçam. Tá certo? Então, outra característica da matéria é justamente isso. Tá certo? Impenetrabilidade. E, por último, pessoal, o que nós temos ali de características gerais é a elasticidade. E sim, viu, Joana? Elasticidade.
toda matéria, todo o corpo, gente, ele é elástico de alguma forma. Alguns são menos elásticos, outros são mais elásticos. É, por exemplo, o caso, olha, desse pincel, tá vendo aqui, olha só. Ele tem uma maleabilidade, ele é maleável, ele tem elasticidade, mas é pouca, mas ele tem elasticidade. Porque se ele não tivesse elasticidade, no momento da vibração das moléculas dele, ele ia se quebrar. Já ouviram falar que na construção civil, a parede que nós construímos está sempre em movimento? Então, esse movimento, nós dizemos que é elasticidade. Por isso que as nossas casas não caem. Porque se a matéria não fosse elástica, tudo se quebrava. Tá certo? Então, até aquela barra de ferro mais dura que você pode pensar, ela tem um nível de elasticidade. Por quê? Porque aquela barra de ferro é uma matéria. Certinho? Todo mundo entendeu até agora as propriedades gerais. E todo mundo sabe que propriedade geral toda matéria vai ter. Olha, Cauã disse que sim. Aline, ok? Ok. Tudo ok também. Pronto, Gil também Esse ok. negócio de elasticidade tem muito a ver com dilatação também, né? Também, Gil, perfeito. Perfeito, perfeito. A gente vai estudar isso, inclusive, na física, né? Legal. Legal, legal, legal. Então, ó, nós temos aqui, tá vendo? Essas 4 características. Agora, prof, o que são as específicas? Perceba. As gerais significam o quê, Gil? Que todo mundo vai ter igual. Não vai ter especificação de nada. Mas as específicas, meu amor, aí nós temos coisas que são características de cada um. Por exemplo, ponto de fusão. Ponto de fusão. Deixa eu pegar aqui, olha só. Este objeto. Eu quero que vocês me digam. A carcaça desse controle é feita de que material? Vocês olhando assim, ó, de relance. Plástico, muito bem. Plástico. E esse pincel é feito de quê? Plástico também, isso aqui é diferente. Não é isso, mas é plástico, né, os dois? É plástico. Mas se eu tocar fogo nos dois, quem vai derreter primeiro na concepção de vocês? Piloto, né? Isso. Muito bem, porque por mais que ele seja plástico, como disseram aí, não é o mesmo tipo de plástico. Tá vendo? Porque muda, a composição muda. Então, por mudar a composição, eu tenho um ponto de fusão específico. Eu tenho também um ponto de ebulição também diferente. Ebulição. Para quem não sabe o que significa ponto de fusão e ponto de ebulição, se liga. Ponto de fusão é quando você tem alguma coisa, alguma matéria saindo do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, Milena estava bebendo, pegou um copozinho cheio de cubo de gelo, deixou o copo fora da geladeira em cima da mesa. Quando Milena voltar, o cubo de gelo, depois de um certo tempo, não vai se derreter e vai se transformar em água. Então, esse processo, Milena, esse processo do gelo, né, no caso da água, que estava em estado sólido e passou para o estado líquido, a gente chama de fusão. Tá vendo? Então, cada objeto vai se derreter, cada objeto vai sair do estado físico para o líquido em um tempo específico, porque essa é uma característica específica da matéria. E ebulição é quando você sai do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Por exemplo, uma água que você aquece para o café, esquece. Todo mundo aqui que cozinha, que faz café, eu tenho certeza que já fez esta burrada. Me digam, por favor, que não só fui eu. Botou a água, quando voltou, amor, só tinha panela. Ai, velho, queima a panela embaixo. Queimada, preta. Inclusive, eu não digo que eu quase toquei fogo na casa, que eu esqueci não sei se foi um bolo ou se foi uma coisa de feijão, que eu acabei com aquela panelinha de mãe. A gente lá, ela. Eu lembro. Tu lembra? Preto com carvão puro. Pique foi carvão puro, foi? A gente esfregava e não saía. Era. A panela, hoje em dia, se você botar até água, ela queima, né? E a panela tá horrível, a panela. E fui eu que fiz. Mas também quando a mãe chegou... Ixi, Fabrício morreu. Fabrício? Ei, ainda tem gente que diz que Deus não existe, velho. Comprou outra para sua mãe, Fabrício? Não, eu passei 3 meses para pagar aquela. Ele tava pagando, pô.
Ei, quase a panela evaporou em mim, tá ligado? Ei, calma. Ela ia fazer a panela evaporar sem precisar de fogo, é. Que legal. Como minha mãe, ela transcende a química e a física. Ei, maravilhosa ali, viu? Ali transcende a química e a física. Gente, mas vamos lá para a gente continuar. E outra coisa, meus amores, que é diferente, que é específico, Milene, é a densidade, ó. Densidade, tá certo? Cada corpo, cada matéria tem uma densidade diferente. Eita, prof, eu não sei o que diabos é densidade, não. Calma, Madalena Amada. Sabe o que é essa densidade? Por exemplo, se eu pego hoje para vocês e coloco, isso inclusive era até uma piada que o pessoal fazia. Ó, eu pego 1 litro de água, eu vou botar aqui H2O, e pego, por exemplo, 1 litro de óleo de cozinha. Óleo. Quem é mais pesado quando a gente pega na mão, assim, 1 litro de água ou 1 litro de óleo? O óleo. O óleo é mais pesado? Não, acho que é a água. É a água, É a água. Isso. Por que a água vai ser mais pesada? porque é mais densa. A água? Muito bem. É porque ela é mais densa, tá vendo? Eu não estou falando de Fazer o volume, teste. estou falando de densidade, viu? Densidade, a gente lembra que é massa sobre volume, tá certo? A massa do óleo vai ser sempre menor, porque ele é menos denso, tá certo? Então, cada objeto tem a sua, como é que se diz? Tem a sua densidade, porque essa densidade é uma característica específica, uma propriedade específica dessa matéria. Agora, vamos falar aqui sobre as organolépticas. Gente, organolépticas é tudo que envolve ali sentido, ó. O sentido humano mesmo, tá? Sentido humano. Então, assim, por exemplo, o cheiro, ó, cheiro é uma propriedade organoléptica. Outra também que é gosto, sabor, tá certo? Gosto, barra, sabor. O toque, a textura, tudo isso a gente chama de propriedade organoléptica. Porque, por exemplo, ó, esse pincel, se eu for cheirar, ele tem um cheiro específico. Se eu for colocar a minha língua aqui, eu vou sentir um sabor. Então, essa propriedade organoléptica, todo corpo, toda matéria tem. Tá certo? Ai, professor, mas a água, ela é inodora, ou seja, ela não tem sabor. A gente acha que ela não tem sabor, cara, mas pode ter certeza que ela tem. Para você ter ideia de que nem toda água tem o mesmo sabor, depois provem aquela água que sai do ar-condicionado. Eu tô brincando, não provem. Mas se vocês fossem provar, vocês iam sentir que ela tem um sabor diferente. Não é isso? Aí, Mari, água tem gosto de água. Né? É água pura. Não tem um flúor ou um cloro na água. Água tem Tudo gosto sim. Já tomaram aquela água aberta na geladeira? Com gosto de sabor? Realmente existe. Ei, mas é verdade. Ei, tinha vezes que eu deixava aqui aberto, dizendo aqui, se eu pegasse a água, se eu quisesse fazer um frango, pô, eu só pegava o frango e jogava na água, pô, acabou. A água tem gosto de temperar. sabor, sim. Não precisava nem temperar, já estava temperada só com a água. Era mais ou menos isso. Ei, mas é isso aqui, tá vendo? Então, propriedade organoléptica, tudo vai ter, cara, entendeu? Até o nosso corpo tem um determinado sabor em si, por conta do pH, então, essas propriedades, né, organolépticas, elas são menos estudadas, mas elas existem, tá? Por isso que eu apresentei para vocês aqui. Mas eu quero que vocês me digam, até agora, todo mundo entendeu isso daqui? Ou alguém, assim, eu confundi a cabeça de alguém, o Cauã disse ok, Gil disse ok, perfeito. Posso apagar essa parte aqui? Peraí, Mário falou, foi, gente. Cadê? A água tem gosto de água. Vai pra né, Mário? A água tem gosto de água, pô. Portanto, tem gosto de alguma coisa, velho. Tá vendo? Tem propriedade organoléptica. Gente, apague. Copiem isso. Melhor, tirem print para apagar, vai. Rapidinho, viu? Apagar em 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu apagar isso daqui. Porque nós ainda temos muita teoria para ver hoje, tá? E muito exercício para fazer também. Eu separei, eu acho que 10 exercícios para a gente fazer em sala. O bom de química é que não tem, agora nesse começo não vai ter cálculo, né? Então, vão ser questões bem rápidas de vocês fazerem, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Por isso que eu digo que vocês vão gostar muito de química, tá? Porque Se gostar,
Fabrício, quando é que vai chegar a estequiometria? Eu acredito que daqui umas 3 semanas, mais ou menos. Pronto, até lá me matei, viu? Obrigada. Ei, imagina, velho. Imagina, olha, vamos que vamos. E agora nós iremos estudar, pessoas, os estados físicos dessa matéria. Estados físicos dessa matéria. Só que, deixa eu botar aqui, ó, da matéria. Só que, Aline, se liga, Aline, quando eu digo que nós vamos estudar, que nós iremos estudar os estados físicos da matéria, não é para falar ainda da passagem, ou melhor, da transformação. Não. Nós iremos estudar cada estado. Quem lembra quais são os 3 estados físicos da matéria? É líquido, sólido. Sólido, gasoso. Muito bem, isso mesmo. Eu vou botar na ordemzinha bonita aqui, viu? Sólido. Ei, dê espaço, tá? Dê espaço. Estou botando aqui, mas deixa eu estar aí copiando quando eu for copiando, quando eu for comentando cada uma, tá? Líquido. Vou botar aqui. E por último, nós temos gasoso barra gás, não é isso? Ou barra vapor, perdão. Vou até botar assim, gás, tá? Para não dizer que é gasoso. Barra vapor. Deixa eu botar aqui, ó, barra vapor. Depois de um tempo, ainda hoje a gente entende a diferença de gás e vapor, viu? Para quem não sabe. Então, let's go, né? Pessoas, o sólido, na minha concepção, é o mais fácil de identificar. Vocês sabem por quê? Porque a característica do estado sólido é, primeiro, volume e forma, a gente chama de constante, mas a gente também pode chamar, ai meu Deus, volume e forma, esqueci a palavra, mas eu vou chamar de constante, que também funciona, tá? Constantes. Definidos, barra definidos, para ficar mais bonitinho, tá? Definidos. Então, vejam só. Esse meu pincel, ó, percebam, Suíten, acorda, ó. Esse meu pincel, Suíten, ele está em estado sólido, concorda comigo? Se vocês perceberem, por ele estar em estado sólido, ele tem um formato, concorda comigo? E ele tem um volume, e é definido, é perfeitamente definido. Um cubinho de gelo, clarinho, um cubinho de gelo que tu tem aqui, ó. Tá vendo? O cubinho de gelo é perfeitamente definido, ele tem uma forma perfeita, tá vendo? Ele tem também um determinado volume, ou seja, a constante é definido, não muda. Por quê? Porque ele está ali no estado sólido. Professor, agora, por que é que ele tem esse volume e essa forma constante? Gente, porque o sólido tem uma característica muito marcante, que nós vamos chamar isso de retículo cristalino. Deixa eu anotar aqui, ó. Retículo cristalino. Ei, pessoas, cuidado, tá? Esse retículo cristalino você só consegue enxergar quando você pega um microscópio e olha bem de pertinho mesmo ali, ó, o objeto, tá? Então vocês vão perceber que normalmente os objetos que estão no estado sólido, a estrutura deles, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Geometricamente falando, são formas bem perfeitinhas. Tá vendo aqui, ó? São formas bem feitinhas, ó. Formas matemáticas, tá vendo, ó? Se vocês forem perceber, normalmente são polígonos, tá vendo? E aí, isso daqui, a isso nós damos o nome de retículo cristalino. É como se fossem vários cristalzinhos, tá vendo? Aí, como cada peça ela é bem ligada à outra, nós temos essa estabilidade, tá vendo aqui, ó? Nós temos essa estabilidade. Porque, pessoal, se ligue, o estado sólido, ele é o estado em que as partículas, as moléculas, estão com um menor grau de agitação. Então, as moléculas aqui estão quase paradas, ou seja, tem pouca energia aqui. Tá vendo? Por isso, justamente, que esse objeto, a gente pode dizer que ele é sólido. Tranquilo? Aí, esse retículo cristalino, a gente diz que é uma forma quase perfeita. Lembrando, a gente só consegue ter ideia disso quando a gente observa, analisa aquilo ali no microscópio. Tá certo? Tanto que, olha só, deixa eu ver quem está aqui, ó. Mário Novaes. Por isso que
Nós temos um caso muito específico, que são o que nós chamamos de sólidos amorfos. Cuidado com isso, tá? Amorfos. Gente, sólidos amorfos são falsos sólidos, ou seja, são substâncias que a gente acha que é sólido, mas não é. Ou seja, se comporta como um, mas a estrutura molecular não é. Por quê? Porque para ser sólido, Giovana, precisa, é lei, quimicamente falando, tá? É um postulado. Precisa ser formado por retículo cristalino, ou seja, a sua estrutura tem que ser geometricamente perfeita, geometricamente organizada. Mas alguns casos de sólidos amorfos que são sólidos, vou até botar assim, falsos sólidos, ó. Falsos sólidos, só aparenta, mas não são. Querem exemplos de falsos sólidos, sólidos amorfos? O vidro. Ó. Vocês sabiam que vidro não é sólido? Quem aqui sabia que vidro não é sólido? Calma, não sabia? Quem mais sabia? Eu disse até antes de você Isso falar foi, aí você falou. no chat. Isso, que foi, tu falou. Tipo vidro. Perfeito, isso mesmo. Pois é, Eu Mari. descobri isso Ei, agora, gente. gente. Tô chocada. Chocante, né, gente? Mas vidro não é sólido. Não é. É um sólido amorfo. Ele parece, ele aparenta, ele se comporta como um, mas não é. Porque se você for analisar as moléculas do vidro, não é feito de retículo cristalino. E por isso mesmo que o vidro é tão quebradiço. Você sabia disso? A propriedade, a característica do vidro ser tão quebradiço é porque, pelo fato dele não ter retículo cristalino, ou seja, a estrutura perfeitinha, ele acaba sendo muito sensível. Deu para entender? Ele é muito sensível, cara. Aí quando cai no chão, ele é extremamente quebradiço. Pois é, tá vendo, Clarinha? Clarinha, sabe outro caso também de que não é considerado sólido? Alguns tipos de plásticos. Olha. Alguns plásticos não são sólidos. Vocês sabiam disso? Ei, cara, a gente fica chocado, né? E exemplo, o acrílico. Vocês sabiam que o acrílico, quimicamente falando, a estrutura não é sólido, é um sólido amorfo. Ó. Fabrício, uma pergunta. Hum, Se ele não é sólido, hum. ele é o quê? A gente, ó, não existe como é que eu vou dizer? Não existe uma nomenclatura, ou seja, uma classificação específica para eles, claro. Eles não são considerados, pronto, a estrutura deles parece mais líquido do que sólido. Deu para entender? Então, assim, quimicamente falando, eles seriam líquidos. Por Eles incrível que são pareça. tecnicamente, né? Tecnicamente, Isso. sólido. Muito bem, isso mesmo. Mas tecnicamente falando, as características que eles têm e que eles têm, de fato, de líquido. Ei, que estranho a gente ouvir isso, né, velho? Aí, ó, se liguem, porque no Enem, por exemplo, pode querer pegar vocês nisso, tá? Usar isso como uma pegadinha, dizer que vidro é sólido. Aí vocês já vão dizer que não. Tá certo? Plástico, normalmente, eles não fazem não, porque são plásticos muito específicos. Tá certo? Eles forem fazer e com certeza não vão cobrar. Fechou? Bora passar agora aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre o líquido, tá certo? Esse líquidozinho aqui, na minha concepção, é um dos mais fáceis de entender. Porque, olha só, lembra, o sólido ele tem volume e forma constante. Fechou? Mas o líquido, ele não tem forma constante. A forma dele é variável. Ó, vou botar aqui. Forma variável. Eita, professor, não entendi o que é essa forma aí, não. E se eu pego, olha só. Se eu pego uma garrafa, tá certo? Uma garrafa de 500 ml, que tem esse formato. E eu pego, ó, se liga, uma taça que tem este formato aqui, ó, uma taça, mas que também tem 500 ml. O volume deles é diferente? O volume? Não. Não, mas e a forma deles? Sim.
Se eu botar água, a água não vai ficar perfeitinha aqui em cima, pô. Ó, não vai ocupar toda a garrafa. Mas se eu botar aqui também no copo, ela não vai ocupar todo o copo. A água, por exemplo, é água líquida, pô. Por isso que a gente diz que no líquido a forma é variável, mas o volume é constante, é definido. Então, se eu tenho 500 ml, eu vou ter 500 ml e acabou. Mas a forma não. Se eu derramar essas 500 ml no chão, como é que ela vai ficar? Derramadas. Vai ficar espalhada. Isso, espalhada. Vai ficar no formato do chão que tem ali. Tá vendo? Então, essa é a nossa primeira característica, tá certo? Outra característica que nós temos é o que nós chamamos de viscosidade. Anotem aí, ó. Viscosidade. Milena, cuidado, Milena. Viscosidade. Por quê? Porque essa viscosidade, quando a gente fala de viscosidade, parece uma coisa muito cebosa, né? Mas não, gente, viscosidade é a capacidade que um líquido tem de escorrer ou não. Se eu pego, por exemplo, o cuspe nesse caso aqui. O cuspe, pela composição dele, tem muita água, ele vai escorrer com uma certa facilidade. Concordo comigo? Mas se eu pegar um catarro daqueles assim, quando a gente tá ranhoso, jogar aqui, o catarro vai escorrer com facilidade? Com mais facilidade do que a saliva? Não. Por quê? Porque o catarro é mais o quê do que a saliva? Mais viscoso. Viscoso, tá vendo? Se eu pego mel, ceboso não quer dizer que tu nunca comeu pão, aquele pão carteira com catarro, faça depois, pega o pão carteira, assoe e come para você ver uma delícia. Pode fazer, você vai amar. A viscosidade, tá vendo? Se você pegar o mel e você jogar no quadro, o mel vai escorrer com uma certa velocidade, né? Mas bem lentinha, não é isso? Eu acho que ela fala assim, eu tô... Mas é sério, Anny, faça, você vai amar. Falando sério. Gente, agora cuidado, olha só, Milena. A viscosidade, que eu vou chamar de V, tá? A viscosidade. A viscosidade, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, assim, quanto maior é a temperatura, menor é a viscosidade. Eita, professor, lascou, não entendi merda nenhuma. Vocês sabem o que é cera de depilação? Sim, sim. Não sabe, né? A cera, quando a gente esquenta, quanto mais quente fica, ela fica mais fina ou ela fica mais grossa, mais viscosa? Quanto mais quente ela fica? Mais fina. Mais fina. Por quê? Porque quando a gente aumenta a temperatura, a viscosidade diminui. Depois façam isso, peguem mel, esquentem para vocês verem. Vocês vão perceber que a viscosidade vai diminuir. Tá vendo? Não, tenho coragem não, porque no rosto dói. Tem uma vez que eu fui tentar tirar na linha, sangrou todinho aqui, ó. O pulso, eu não tive coragem não, tirar depois. Oi, tentei fazer na linha, eu mesmo. Não, mas você não tem a técnica, né? Como é que vai fazer um negócio ali? Não, hoje mais dói demais, Que pelo amor de Deus, olha. brutalidade é essa, hein? Eu já fiz a É linha. muito grosso. Né, mas você é mulher, né? A diferença. Aqui, ó. Tá não, grosso o pelo. Tá não. Ei, Mas diga aí. eu já fiz sobrancelha na linha. Ixi, não tem coragem não. Na pinça eu faço, na linha não. Ei, sim, deixa eu falar, rapidinho. Por isso mesmo que, normalmente, quando a gente está muito congestionado, os médicos, eles incentivam, ou melhor, eles recomendam que a gente tome um banho matinal mais quente, mais morno. Porque quando você toma um banho mais morno, naquela temperatura, vai diminuir a viscosidade do catarro, entendeu? E tá. Aí acaba, enfim, descongestionando. Tá vendo? Pronto, Cauã, a questão do fluido newtoniano, né? Ele também vai recair sobre o caso de sólidos amorfos, tá certo? E é uma coisa que parece ser sólida, mas dependendo da força que você aplica nele, ele se comporta como líquido, enfim. Tá certo? Entendi. Legal. Fechou? Agora, olha só. Além da viscosidade, nós temos um negócio aqui, pessoal, chamado de tensão superficial, que é a menos importante na minha concepção. Tensão superficial. Tensão superficial. Não vai dar para escrever todo, não. Gente, mas sabe o que é tensão superficial? Vocês já viram uma aranha dentro de uma piscina ou de um rio e ela tá assim, literalmente dobrando a água? Parece o Avatar. Não, mas eu vou dizer que vi, pra você ver feliz. Deixa eu colocar aqui, ó.
Aranha dobrando a água. Assim, nunca vi aranha, Como nariz, velho. sabe? Sabe aqueles insetos pequenos em cima da água? Já vi. Deixa eu colocar aqui, pera, calma, viu? Ó, tá cheia. Deixa eu botar aqui a tela cheia. Curioso pra ver isso, viu? Já vi Ó, deixa eu boiando, mostrar né? aqui, pera, viu? Tá bem. Olha uma imagem bem interessante, ó. Vocês nunca viram isso daqui, não, ó? Olha a aranha como tá. Por que a aranha não afunda lá, velho? Tá vendo? Que interessante. A própria catara, É né, tipo velho? quando na água. E a própria catara, né, velho? A própria catara da aldeia da água. Mas não é, gente. Não é porque ela é catara. É porque a aranha está usando uma coisa chamada de tensão superficial da água, pô. Porque, assim, as patas dela ficam com... Como é que eu vou dizer? Aplicam uma determinada força na água e a água devolve essa força para ela e não consegue romper. Ou seja, ela consegue aplicar uma determinada força tão específica na água que ela gera uma tensão. E aí essa tensão superficial não deixa cair. Já viram também, se vocês pegarem um copinho de água, botarem o dedo, aí fica uma gotinha bem pregada e não cai por nada, pronto, aquela aguinha, aquela gotinha que não está caindo por nada, também não cai por conta da tensão superficial, que é justamente uma capacidade, uma propriedade que toda substância no estado líquido tem. Tá certo? Algumas mais, outras menos, tá certo? A tensão superficial é mais famosa na água, mas não é porque só existe nela, não, tá? Fabrício, é tipo aquele negócio de empuxo da água, que tipo, se você pegar algo, Não. uma bacia d'água, não? Não, na verdade, não. Nesse caso, só vai ser impulso se você imergir o objeto inteiro, tá certo? E a tensão não. A tensão você Entendi. vai ficar, ó, Cauã, lá em cima, bem naquele encontro mesmo. Ó. Ellen colocou, quando a gente enche o copo e passa de um pouquinho da borda, e ele não cai. Pronto, a água não cai, ela não escorre por conta da tensão superficial que tem na água. E mas é fantástico, né? A água é show, né? Mas lembrando, todo líquido Ó, tem isso, tá certo? Todo líquido tem isso. Alguns mais, outros menos. Tá certo? Pode apagar esse aqui, esse desenho. Pode, né? Só o desenho. Aqui eu vou deixar para vocês copiar. Agora vamos falar sobre gás e o vapor, gente. Gente, gás e vapor. É tipo adolescente, tá? Ó, não tem limite nenhum. No gás e no vapor, não tem volume, não tem forma, não tem ordem, não tem estrutura, não tem tópico frasal, não tem, tô brincando, não tem nada, pô. Ele não tem volume definido. Vou até botar assim, ó. Volume e forma inexistentes. Inexistentes. Ou seja, é interessante. Sabe duas propriedades do gás que eu gosto muito, gente? São, olha só. Eita, eu vou botar aqui, gente, ó. Vou puxar para cá, aí vocês vão perdoar, tá? Vai ficar meio desorganizado mesmo, tá certo? Ó, vou botar assim, a primeira é a efusão. Clarinha, anota aí, daqui a pouco eu explico. Efusão e difusão. Todo gás tem isso. Difusão. Vou dizer para vocês o que significa cada uma dessas porqueiras aqui. Giovana, efusão, meu bem, é a capacidade que um gás tem de fugir por um pequeno orifício. Por exemplo, você tem ali uma bexiga, um balão de ar. Tá cheio, você fura ele. O ar não vai ficar saindo por aquele pequeno orifício? E difusão é a capacidade que o gás tem de se espalhar por todo o ambiente. Olha só, agora você. A propriedade do vape mesmo. Agora, vou explicar, pedindo. Isso aqui em poucas palavras. Tá? Você come bastante, aí dorme. Aí no outro dia, quando você acorda, você fala assim, aí você pensa, calma, caraca, vou soltar um pum, mas o pum vai ser bem pequenininho. Mas não foi pequeno. Foi alto, foi fedorento. Por quê? Porque você achava que ia sair, olha só, pelo orifício, nossa, tão pequenininho o orifício, né?
saiu muito gás. Então, essa capacidade aqui é a difusão. É aquele famoso pum que você se engana. Que você acha que não vai fazer zoada, não vai feder, mas ele faz zoada, ele fede, ele tem vergonha. E a difusão é, você peidou aqui, mas todo mundo que está na sala sentiu. Tá vendo? É a difusão. E só quem tem isso são os gases. Tá certo? Não tinha exemplo melhor, não? Tem também a questão... Ó, pronto. Tinha, né? Era verdade. O perfume. Pronto, melhor. Perfume. Perfume, quando ele evapora, né? Esse processo, gente. né? Esse processo de você deixar ele ir evaporando e ele vai, como se diz, liberando certas camadas, a gente chama de difusão. O Primeiro exemplo foi difusor. para ficar mais marcante, não foi? Não ficou, não foi, porque é só lembrar que efusão é quando o cabo vai peidar, acha que vai sair um pouquinho, mas pelo orifício desse tamanho saiu um monstro. Tá? Saiu uma coisa podre, fedorenta. E a difusão é justamente o que espalha. Por quê? Porque eu soltei, mas eu quero que todos sintam. Ei, tá vendo, velho? Eli, massa, né, Eli? A difusão, por favor, de novo. Difusão, Lu, é a capacidade que o gás tem de se espalhar por todo o ambiente. Ó, capacidade de se espalhar. Ei, gente, cuidado, inclusive, tá certo? Que olha só, muita gente, mas é muita gente mesmo, tá? Morre intoxicado por vazamento de gás. Tipo assim, porque lá ao lado da minha casa tem uma indústria. Tá? Ou então, assim, como foi um caso, inclusive, na China, de uma indústria que, se não me falta a memória, produzia pneus, tá? Não lembro se era pneus, mas eu acho que era. Acho que era isso. E, para vocês terem ideia, todas as casas, todos os moradores que ficavam a uma distância de 6 quarteirões, gente, 6 quarteirões, são 6 ruas. 6 ruas. Todas essas pessoas foram intoxicadas por vazamento de gás. Imagina aí. Aí, por que essas pessoas que moravam a 6 quarteirões de distância dessa indústria foram envenenadas? Porque o gás tem a capacidade, tem a característica de difundir, de difusão. Ele se espalha, pô, acabou, entendeu? Não tem essa, não. O cara soltou um punzinho em uma sala de aula, todo mundo sente, cara. A pessoa que tá na frente e atrás, porque é difusão, acabou. Entendeu? Tem um carro recente que os caras morreram do carro. Muito bem, monóxido de carbono, isso mesmo, viu? Aí, por causa de quê? Da difusão, pô. Entendeu? Os caras ali, mesmo que tivessem... e principalmente se o carro tiver fechado, acabou, cara. Porque um vazamento pequenininho, ou seja, a difusão, só precisa de um buraquinho para começar o vazamento, e a difusão, todo mundo recebe aquilo. Tá vendo como aprender química é interessante? Evita muita coisa, Então, tá? peraí. Efusão seria, no caso, o volume, a quantidade que saiu? Não. A efusão é a capacidade que um gás tem de vazar por pequenos orifícios. Só que uma quantidade... Vazar. Não tem nada a ver com a quantidade. Não, é só não. a questão dele sair por esse orifício, não é isso? Isso, muito bem. Certo. Por pequenos orifícios. Tá certo? Então, eu preciso só de um furinho miudinho, um espaçozinho, o gás ele vai sair, vai ser liberado, acabou. Tá certo? Aí isso a gente chama de efusão. Agora, difusão é a capacidade dele se espalhar, ele se espalha por todo o ambiente. Deu para entender, Milena? Consegui te explicar agora? Não é porque eu não lembrava, não, e eu queria anotar. Foi? Eu já coloquei aqui. Tirem print? Pode ser? Tirem print? Como é que tira print no notebook, hein? Que eu não sei. Milena, tem uma teclazinha chamada print screen, lá em cima, ao lado de F12. Ao lado do F12. Eu não sei se o teu é do lado do F12. Não, tem não. Não, depois trago aqui em casa. Eu vou levar ele para tu ajeitar ele. Por isso que eu já ajeito para tu. E sim, gente, Milena é minha vizinha, tá? Vizinha é amiga de infância. Porque eles podem perguntar, como é que ele já levar de longe? Porque eles acham, né, como em uma favela.
Porque como eu sou negro, como eu sou Não, negro, Fabrício, mas eles acham você que eu mora moro no numa fim do favela. mundo. Você mora no... Eita, que eu moro aqui também. Milena, porque eles são assim, Milena, eles acham que porque eu sou negra, aí eu moro numa, né, sabe, essas favelas que ficam um monte de bandido, assim, andando com arma. Pronto, eles tudinho acham. Clara Eugênia mesmo é uma delas. Aí uma vez eu falei, Clara, não sei o que, eu quero fazer uma festa no meu quintal, não sei o que. Ela perguntou assim, ela, "Oxe, e os caras deixam, é?" Aí eu falei, e cara, ela falou, o dono de que ela dá a boca. Eu disse, por que ele quer? De O boca. dono é A ele. boca ela só tem a de fogão. Fabrício, ela tá falando isso porque ela é mafiosa. Fabrício, ela fala isso porque ela é mafiosa. Ela é dona da boca da favela dela. Eu vou ficar quieta. Vou ficar quieta. Não me estressa nem com você, nem com o Zinete. A galera da Calancha fica mano de boca, velho. De boca, pô. Tu é doido? Claro, a gente acha que só porque eu fico pedindo o lixo dela, que sempre quando Clarinha joga, eu pego pra catar. Porque você sabe, gente, lixo de rico tem tanta coisa boa. Eles jogam tanta coisa boa, dá pra aproveitar tanta coisa. Eu trago um mano pra cá pra casa. Aí eu acho que a pessoa mora em favela por causa disso, né? Eu quero. Agora eu ia falar sobre o quê, hein? Eu nem lembro mais. Ah, vou falar sobre as mudanças de fase. Tá bom? Aí agora é a parte que vocês gostam. Mudança de fase. Ei, Gil, agora essa parte aqui vocês lembram. Lembram muito da física, viu? Cadê Madalena? Madalena tá aí ainda, Mada? Cadê Madalena? Ela caiu. Aí, ei, pega você do bem, né, velho? Madalena é outra que tem preconceito. E acha que porque eu sou negro, aí eu me envolvo com criminalidade. Teve uma vez que ela perguntou, sabe o quê? Madalena, lá no Montessori, ela perguntou assim: professor, o senhor e sua família tomam que tipo de cerveja pela manhã? Perguntou qual era o tipo de cerveja que eu tomava. Ela disse assim: primeiro que nem cerveja eu tomo. Aí ela, aí ela, não, né? O senhor toma aquela outra. Eu disse, qual era? Aquele corote. Eu disse, minha filha, nem corote eu sei o que é. Porque eu sempre tomava corote de manhã, Helena. Tomava pão, ela falou assim, que achava que meu café era pão na chapa, com margarina e corote, olha. Que safadeza, velho. Mas ela ia mandar cerveja aqui pra casa, era assim? Tu tomar assim? Se for a cerveja, Porque a se for gente assim, fala. qualquer coisa eu digo qual é que eu gosto pra ela mandar. Não, aqui em casa a gente não toma cerveja, cara, né? A gente tá aqui em casa tudo evangélico. Eu já disse mesmo, lá no Montessori. Eu sério, Madalena não é, não, é. Eita, Madalena de atraso, velho. Filha da mãe, velho. E a pessoa fala, nossa, e a humilhação, velho. Não, mano, eu vou embora daqui, é sério. Eu vou embora. Ei, vou botar aqui, ó. S de sólido, L de líquido, G de gasoso. Tá certo? Aí, olha só, vou botar aqui a setinha. Ei, eu vou dar uma aprofundada aqui, tá? Vou ter que dar uma aprofundada. Porque eu não cobrei isso de forma bem aprofundada. Vocês vão me perdoar, mas eu vou precisar passar isso daqui de uma maneira mais chatinha, tá? Vou precisar ser um pouco mais chato. Gente, seguinte, vejam só. Vocês estão vendo quando nós saímos do sólido para o líquido? Notem, para sair do sólido para o líquido, nós precisamos... Pronto, vou fazer essa pergunta para vocês. Para sair do sólido para o líquido, nós precisamos fornecer calor ou nós precisamos retirar calor do sólido para ele se tornar líquido? Tirar Nós calor. Fornecer. fornecer, né? Isso? É. Porque lembra, o sólido, o estado sólido, as moléculas têm menos grau de agitação, estão mais quietinhas. Então, para que ele se torne líquido, a gente precisa fazer com que essas moléculas entrem em movimento para que elas se mexam e se espalhem, se espessem. Tá certo? Então, como nós fornecemos calor, nós dizemos que essa é uma reação endotérmica. Deixa eu anotar aqui, olha. Essa reação endotérmica. Preste atenção, viu, Sussu? Endotérmica. Aí anotem aí, tá? Que na física e na química, tudo que é endo significa absorver. Absorver. Enquanto exo significa ceder. Ceder ou liberar.
certo? Então, por exemplo, quando eu digo que uma determinada reação ela é exotérmica, então isso significa dizer que ela liberou calor. Tá vendo? Teve que liberar calor. Mas, para sair do estado sólido, as moléculas estão mais juntinhas, para o estado líquido, que as moléculas estão mais afastadas, eu preciso fornecer calor. Portanto, essa reação, nós damos o nome de endotérmica. Pessoal, por nós estarmos fornecendo calor e energia para aquilo, o que é que vai acontecer? Um negócio chamado de entalpia na química, que nós representamos por H, vai aumentar. Não se preocupem, futuramente a gente vai estudar entalpia na parte de termoquímica, tá? Entalpia, em poucas palavras, é a quantidade de energia, tá certo? A energia vai aumentar. Aí, por favor, um pouquinho, porque assim, tá chovendo aqui, né? Aí minha luz acabou de cair e voltou de novo, entendeu? Então, assim, a pobreza, porque, um olho esse prédio. Ei, mas tu conseguiu entender até aqui, tipo, do Não sólido entendo pro por que é tórmica, porque vai ter que agitar para ter calor, entendeu? Muito bem, isso mesmo, porque eu pego um determinado vidrinho aqui cheio de bloquinhos de gelo, para que esses bloquinhos de gelo eles possam derreter mais rápido, eu posso colocar no fogo aqui, por exemplo, tá certo? Eu ligo ali, aí quando eu forneço calor, aí a temperatura aumenta, automaticamente ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Mas eu forneci calor, tá certo? E aí essa reação é endotérmica. Se é endotérmica, Milena, eu estou ganhando, tá certo? Ele está recebendo calor. Está recebendo a energia. Então, a entalpia, vou botar aqui a seta entalpia, não precisa decorar isso aqui agora não, tá? Não precisa. A entalpia, que é a quantidade de energia aumenta. Só que a entropia também, que a gente normalmente representa na química por S, a entropia também aumenta. E, gente, entropia, sabe o que é isso daqui? É a desordem das moléculas. Você sabia? Por exemplo, deixa eu ver. Luzinete, ela é entrópica, porque ela é toda desorganizada, é bagunçada, é uma pessoa que não... Assim, feia, em poucas palavras, feia, tá? Eu quis tentar dar uma diminuir feia, tá? Que Uma inveja. pessoa bagunçada, uma pessoa muito bagunçada, entendeu? Enfim, aí a gente diz que a entropia, né, do sólido para o líquido aumenta também, porque aí as moléculas vão ficar mais desorganizadas. Porque, olha só, no sólido, Milena, no sólido as moléculas estão assim, ó, Milena, tudo bem juntinho, tá vendo aqui, ó, Madalena, presta atenção, Mário, presta atenção, viu? As duas Maris. No sólido, as moléculas estão assim. Nos líquidos, as moléculas já estão mais afastadinhas de si, tá vendo aqui, ó? Já estão mais afastadas e desalinhadas. E no gasoso, minha amiga, aí, meu amor, tá? Todo mundo solteiro, olha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Não há interação nenhuma. Tá vendo aqui? E aí, Gil, a gente diz que do sólido para o líquido nós temos uma ruptura, ou seja, uma quebra, ruptura do retículo. Lembra do que eu falei para vocês? O retículo não era uma característica do sólido que fazia com que a estrutura fosse bem certinha. Então, pronto, Aline, quando você fornece energia para o sólido, a ruptura desse retículo se quebra. Aí você tinha uma coisa bem definida, passou para uma coisa não tão definida. Vocês sabiam que é por isso, olha só a explicação, olha só como a química vai provar o que a biologia diz. Qual é o perigo da gente ter uma febre muito alta? Alguém me diz aí. Qual é o perigo? Desnaturar as células. Muito bem, né? Isso, desnaturar as proteínas, mais especificamente, não é isso, Gil? Desnaturar as proteínas, isso. não é isso? Quando a gente recebe muito calor, desnatura. Por que é que eu desnaturo, professor? Porque nós temos uma ruptura do retículo, cara. Deu para entender? Quanto mais energia você tem, e o que é essa ruptura? A conexão entre essas moléculas. Tá certo? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para a febre não ficar muito alta, porque se ficar muito alta, desnatura, porque a gente tem uma ruptura do retículo. E depois, no tempo, se ficar ainda mais alta, nós temos uma outra coisa, que nesse caso seria, né, do estado líquido para o gasoso, que nós chamamos de ruptura das ligações. Olha. Das ligações. Ou seja,
não vai mais existir nenhum tipo de ligação, ou melhor, das atrações. Tá certo? Atrações. Aqui, Aline, é quando a gente desnatura de vez a proteína. Porque lembra, proteína é a junção de vários o quê? Quem lembra de biologia isso? Aminoácidos. Muito bem, vários aminoácidos. Então, ó, nós temos vários aminoácidos aqui, ó, juntinhos, tá vendo? Ó? E aí, quando a gente aquece, o que é que acontece? Nós temos uma quebra, uma ruptura. E aí, o aminoácido, quando está sozinho, não forma proteína. E adivinha, nosso corpo precisa de proteína para sobreviver, cara. Deu para entender? O processo de levar oxigênio, de oxigenar o corpo, é por conta de proteínas. Porque se não fossem as proteínas, nós não conseguiríamos fazer esses processos que são vitais. Então, vocês estão vendo o quanto que a química responde coisas da biologia e comprova o que a biologia diz. A própria medicina em si, você já me como está baseado nisso. Então, a gente sabe que desnatura porque no recebimento de muita energia, muito calor, nós temos as rupturas, tá vendo? E aí, as interações entre as moléculas, entre as ligações, é rompida. Tá certo? Mas deu para entender até agora, né? Aí eu quero que vocês me digam. Do líquido para o gasoso, vai ser uma reação que endotérmica ou exotérmica? Exo, não? Vamos lembrar? Do líquido para o gasoso. É exo? Não, ó. É endo, porque tem que receber Isso. calor para gerar mais. Muito bem, isso mesmo. Olha, se você quer, por exemplo, pegar uma água e transformar aquela água líquida em vapor, você tem que botar ela no fogo, né? Para que ela receba energia e depois possa evaporar. Aí esse processo de evaporação é endotérmica porque ele vai ganhando essa energia. Tá vendo? Então, gente, olha só, deixa eu olhar essa partezinha aqui, só esses desenhos, aqui, essas obras de arte, para a gente comentar sobre o nome de cada processo. Ali, olha que delícia isso daqui, olha. Mileno, quando tu sai do sólido para o líquido, nós chamamos isso daqui de fusão. Tá certo? Então, tem uma pedrinha de gelo, Milena. A pedrinha de gelo virou água, então aquilo é fusão. Tá certo? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Agora, olha só, Marizinha, nós temos aqui, saindo do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso. Quem sabe o nome desse processo? Começa com V. Vaporização. Muito bem. Vaporização. E aí, cuidado, tá, gente? Que essa vaporização vai se dividir em 3 tipos, tá? O primeiro tipo de vaporização nós chamamos de evaporação. Evaporação. O segundo é ebulição, ó. Ebulição. E o terceiro é calefação. Calefação é um xingamento, né? Mas olha, calefação. Se liga nisso daqui, ó. Preste atenção, Aline. Se liga, acorda, Mari Novaes acorda, Ellen também acorda. Vamos lá, Milena. Evaporação é um processo natural e lento. Tá certo? Eu não preciso de nada externo para ele acontecer. Por exemplo, terminou de lavar as calcinhas, estendeu. Depois de um tempo, quando você for pegar as suas calcinhas podres, como é que elas vão estar? Secas, não é isso? Muito bem. Esse processo de secagem é evaporação. É evaporação. É lenta, gradual, tá vendo? Quando você for pegar as suas calcinhas, que o fundo tá tudo comida de formiga. Aí eu não aguentei, não. Aí, realmente eu vi. Aí eu vi. Meu Deus. Calma. O processo de evaporação, tipo do que ele falou. Você. Olha, dá de semana em semana, velho. Lá de semana em semana. Então, ó, o processo das calcinhas podres secarem no varal é evaporação. Tá vendo? Ebulição já é um processo rápido. Ó, anotem isso daqui. Rápido e constante. Certo? Milena, por que constante? Porque, Milena, ele vai acontecer em uma determinada temperatura. Por exemplo, Madalena,
A ebulição da água. O ponto de ebulição da água são 100 graus Celsius. Então, isso implica dizer que a água só vai mudar do estado líquido para o gasoso, melhor, para o vapor, quando atingir 100 graus Celsius. Então, eu preciso de um outro... Eu preciso de algo externo para isso acontecer. Então, ele é rápido e constante. Vou até botar aqui um exemplozinho bem pequenininho, tá? Água fervendo. Fervendo. E por último, gente, isso aqui é perigoso, a calefação, tá? A calefação é a vaporização instantânea. Instantânea. Por exemplo, sabe aquele hambúrguer que você pede sábado, domingo, que é uma delícia? Pronto, tá ali quando o cara tá fazendo na chapa, que ele tá muito suado, porque faz muito calor, cozinha. Além que já trabalham em restaurante, sabe do que eu tô falando? Milena também. Quando a pessoa tá cozinhando, ela tá muito suada. Aí aquelas gotas de suor, quando elas caem na chapa que tá fazendo o seu hambúrguer, sabe? Aquele suor podre do dia inteiro, assim. Sério, aquele suor que... Mano, nojo. Não, eu não sei nada disso, não. Meu filho, eu trabalhava era no caixa, não era na cozinha, não. Nojo. Não vendia hambúrguer, não. A Lili, ele tá acabando com sua imagem. Sabe quando cai? É para dar sabor, né, Calma? Mas sabe quando cai, que ele chega a fazer assim, ó. Fabrício, faz essa zoada? Sabe a frigideira quando você assa e você vai lá? Isso. Muito bem. Faz Era mais fácil, né? Agora vai tramar dentro do meu hambúrguer. Sabe o cabelo? Pronto, melhor. Sabe o cabelo de vocês quando vocês vão agitar para dar chapinha? Só que não dá tempo de secar. E vocês pegam a bucha e passam a chapinha em cima. Chega vai. Não, aí é louca, né? Porque toda o cabelo. Aquele processo a gente chama de calefação, pô. Entendeu? Ali é calefação. É na hora. Só que tem que tomar cuidado, por quê? Porque calefação pode queimar. E aí, Milena? Nada, não. Milena, tu não era da prova, daí calefação, cabelo queimado, evaporação. Lembrando do meu cabelo quando não seca direito e eu passo a chapinha. Aí, Milena, é evaporação, calcinha no varal, bem que olha. Ei, vocês. Ei, mas gente, é isso aqui, tá vendo? Ei, isso é uma delícia de estudar. Isso aqui, velho. Isso cai tanto, sabia? Não é nem cai tanto. Daqui a pouco. Se eu tirar uma nota ruim no Enem, em química, aí eu vou dizer a você que eu não acertei, porque os exemplos que estava lá dando não era como você dava. Porque você ensina a gente diferente. Amor, aí o negócio não é comigo, aí é o INEP. Aí, porque se eu fosse presidente do INEP, eu botava logo calcinha no varal, dizia, suas calcinhas podres, a calcinha podre da sua mãe, da sua irmã. Eu falava assim. Gente, tá chovendo, não é? Tá. Daqui a pouco falta energia, eu vou até correr. Tá caindo muito, minha filha. Daqui a pouco a rua daqui de casa alaga. Porra, eu bem tranquila aqui no quarto, olha. Só escutando a Deus, aqui em casa não alaga, porque a gente não mora em favela, né? A gente mora numa barra. Eita, Aline, pisa menos, calma. Diga, água desce. Tá boa. Nossa, olha, que Clarinha, né? Olha, Clarinha, nós é povo, mas nós não moramos de favela, não, Clarinha. Copinha aí, vai. Eu moro em frente ao mar, que muda a distância. E a gente vai enfrentar o mar, meu filho. Depois eu vou convidar Madalena, Suíta e Cauã para comer um peixe que fica na boca do esgoto aqui. Gente, mas é bom, viu? E Fabrício mesmo que vai pescar. E eu mesmo que vou pescar, porque eu pesco bem, viu? Vocês não sabem, não, mas eu tenho. Aline, cozinha bem, viu, gente? Ei, Aline, eu pesco bem ou não, Aline? Pesca, nós pegava pesca ainda mais com farinha, porque... Com farinha, porque a gente não tinha carne para coisar. Se fosse pescar com carne, não tinha carne do almoço, né, Aline? Tinha que ser com farinha. Sabe o que eu fazia também, gente? Eu matava aqueles caramujos, sabe? Caramujo. Eu quebrava assim, aí pegava o caramujo e pescava. Aí tem vezes que eu voltava para casa com 4 sabão. Sabão é um tipo de peixe. Observação, eu não como peixe. Eu só matava esse peixinho. Aí pegava. Minha dele era que vinha com aqueles pacu que come merda. Nós só pegava pacu. Eu mesmo era pacu.
E vocês não prestam, não, vocês, viu, velho? Tu é doido. Então, mas fica tempo bom, viu? Vou convidar ele para comer um pacu com farinha aqui em casa. E vou dar um copo de leite para ela. Cadê? Nossa, tá caindo no mundo mesmo, né, velho? Vamos estudar substâncias. Sim, meu, você já comeu uma traíra. Traíra, peixe traíra, que fica na boca do esgoto. Você nunca comeu isso, não. Então, fica lá, amor. Você nunca vai saber o que é uma traíra com farinha. Traíra com farinha. Farinha grossa. Dessas que vem de Sergipe. Farinha sergipana. Ele vai saber. É boa demais, viu? Farinha sergipana. E não é, eu gosto também de Eu gosto. São as melhores que tem, né, velho? E agora vamos estudar aqui substâncias e misturas. Vocês sabiam que substância e mistura são coisas diferentes? Quem sabia? Dessa eu já sabia, já. Já, né? Rosinha, Se a ensinou. gente, se a gente Ai, soubesse meu isso, Rosana matava a gente. Eita, era mesmo, não era? Lasqueira. Gente, para quem não sabe, tá? Inclusive, isso aqui a gente chama de substâncias puras, mas é opcional, tá? Chamar de puras ou não, tá certo? Quais são as diferenças das substâncias puras para as misturas? Vamos lá. Nas substâncias puras, nós temos uma composição definida, bem definida, inclusive, definida. Já na mistura, não há uma composição definida. Não há, meu amor, é impossível. Ah, professor, ainda assim não consegui entender em relação... assim, acho que falta um exemplo. Vamos lá, então, olha só. Vamos supor que eu coloque aqui água. E a fórmula, Milena, é H2O. Tá certo? Percebam que para fazer o H2O, eu preciso exatamente de 2 hidrogênios mais um oxigênio. Vocês estão vendo que a composição é definida, vou botar até o O grandão, é definida. Se eu quiser, agora olha só, se eu pego, por exemplo, essa substância aqui, H2O2, quem lembra qual é essa substância? Água oxigenada. Muito bem, a oxigenada. Parece muito com a água, né? Mas aqui nós temos 2 hidrogênios mais 2 oxigênios. Olha, mudei a composição, mudei automaticamente a substância que eu tinha. Por quê? Porque isso é uma substância simples, pô. A receita, Milena, a receita já é pronta. Mário, a receita é pronta, não tem como. Água é H2O, acabou. Aí, professor, mas eu já ouvi dizer em uma água que a gente chama ela de água dura, que a gente, inclusive, representa como sendo D2O. Sim, mas D2O é um tipo de água, tá certo? E é diferente da água que a gente normalmente toma, que a gente bebe. Por quê? Porque aqui eu uso um hidrogênio que a massa dele é 2, tá vendo? É 2, ó. A massa é 2. Ou seja, mudei a substância. Tá vendo? Então, assim, para ser substância pura, precisa ter uma composição que é definida, uma composição perfeita. Tá certo? Agora de 7h40, viu? Tranquilo? Olha, não fala isso não, velho. Tropiado nada. Gente, mas é isso aqui, tá vendo? Ó, então, mudei a composição, mudei também a substância que eu tenho ali, tá vendo? Agora, a mistura não. Professor, exemplo de mistura. Me diz aí qual é, ó. Exemplozinho gostoso de mistura aqui. H2O mais NaCl. Tá vendo? Ou seja, mais o nosso sal de cozinha. Eu posso fazer, sabe o quê? Gente, eu posso pegar 2 águas, ó, e misturar com um cloreto de sódio. Eu posso pegar uma água só e misturar com 2 cloretos de sódio.
Então, percebam, não há composição diferente. Por quê? Se eu pego duas águas, misturo com sal, não deixa de ser água com sal. Se eu pego uma água com dois sais, não deixa de ser água com sal. Acabou, entendeu? Por quê? Porque é uma mistura. Não há composição definida. Dependendo da quantidade, não deixa de ser. Oi, Lulu. É, a água que a gente bebe, tipo, a água que a gente bebe, sem ser água, sabe? Sim, Ela é tida como mistura, né? isso, muito bem, Lulu. É uma mistura. Porque ela vai ser a água mais vários sais, né? Minerais. Inclusive, isso aí vai estar em uma questão que eu vou passar para vocês. Tá certo? Gente, depois isso aqui eu já encerro e libero, viu? Ó, substâncias puras. Gente, essa substância pura, nós temos ainda duas subclassificações, tá certo? Essa substância pode ser simples e pode ser composta. Ó, substância pode ser simples e pode ser composta. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu puxar essa aqui, ó. Pra cá. Professor, quando é que ela vai ser considerada simples? Fácil. Quando nós temos um único elemento. Um único elemento. Exemplo, o gás oxigênio que nós respiramos, o ozônio que tem na nossa camada, tá certo? O hidrogênio que nós usamos como combustível e assim por diante. Fósforo, Agora, enxofre, né? Isso, muito bem, enxofre, isso mesmo. Agora, composta, 2 ou mais elementos. Olha, elementos, que depois a gente vai estudar lá na tabela periódica o que são os elementos, tá? Que é aquilo que difere eles. Exemplo, a água, H2O. O HCl, que é o ácido clorídrico que temos no nosso estômago. O Dióxido de H2SO. carbono também, né? Qual? Dióxido de carbono. Isso, muito bem. Dióxido de carbono também, e assim por diante. Tá vendo que é o CO2. Então, nós temos várias substâncias que são puras, mas podem ser simples e podem ser compostas. Já a mistura, nós temos duas classificações. Olha, uma mistura ali, ela pode ser homogênea. Homogênea. Quem lembra quando é que é homogênea? Quando mistura tudo bonitinho. Muito Não bem. fica nada Muito bem, nós chamamos de fases, né? Isso que é o que a gente pode ver. Agora, dá assim, pode ver não com o olho nu, tá certo? Pode ver no microscópio. Isso vale ressaltar, viu? Então, quando a mistura é homogênea, é porque tem uma fase. Professor, não entendi, não. Milena, se tu pega a água e tu mistura o sal, tu não consegue dissolver se for pouco sal, então você só vê uma coisa, água e sal, por exemplo, tem uma fase. Fase é aquilo que você está enxergando ali, entendeu? Até no microscópio, quando você mistura água com sal, você não consegue diferenciar, você não consegue ver. Claro, consegue dependendo do microscópio, se ele for muito potente, mas o microscópio comum, esse que a gente tende a usar, não vai dar para ver, só vai dar para ver uma fase. E ela pode ser heterogênea, ó. Heterogênea. Que é quando nós temos ali, Marizinha, duas fases, tá certo? Opa, duas ou mais fases. Ou menos, tá certo? Por exemplo, água mais óleo. Se você bota água e óleo, você vai ter uma coisinha mais ou menos assim, né? A água aqui embaixo, o óleo aqui em cima, tá vendo? Você vai ter essa fasezinha. E aí, para essa mistura, a gente chama essa mistura de heterogênea. Povo lindo, deixa eu sair do meio da frente para liberar vocês, tá certo? Me empolgo mesmo, porque, assim, química é um negócio que eu tenho muito prazer de ministrar aula, eu gosto demais, porque é uma área muito, muito curiosa, sabe? É uma área que responde muitas coisas. Cadê? Todas as misturas que podemos separar por decantação são heterogêneas? Sim, Ellen. Todas, né? E outra coisa muito interessante, olha só.